Bom dia, como que estão? Professora Amália está na sala? Sim. Oi, bom dia, professora, tudo bem? Tá, então, bem-vindos todos aí na nossa aula de hoje. Nós vamos antecipar a aula de logística, estava prevista para as 10h15, 10h20, tá certo? Então, nós vamos trabalhar o assunto novo, é um assunto que faz parte do conteúdo de vocês. E também, na segunda, após o intervalo, nós vamos tratar da revisão da nossa avaliação. Vocês já viram no plano que nós temos uma avaliação prevista para segunda-feira, correto? Vocês já chegaram a abrir o Class, já tem uma ideia lá do que vai ter na prova? Estão cientes? Estão conscientes, mas não abriram ainda. Então, eu vou passar uma revisão rapidinho para vocês aqui, uma abordagem do que a gente está trabalhando, e depois eu vou pedir para vocês dar uma olhada lá no Class, tá certo, turma? Tá? Então, é muito importante, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre gestão de compras, faz parte do nosso plano, tá? Nós vamos desenvolver umas habilidades aí que estão relacionadas com o nosso conteúdo, isso aí tudo visando organizar e controlar o fluxo de materiais e informações dentro do ambiente da organização. Então, até agora nós estudamos a classificação dos estoques, trabalhamos com estoques, trabalhamos também com a confecção da curva ABC. Anteriormente a gente já tinha visto sobre métodos PEPs e WEPs. Então, esses três assuntos aí, principalmente, são assuntos focados dentro da nossa avaliação prevista para segunda-feira. Então, agora nós vamos repassar as orientações da avaliação e depois nós vamos entrar, propriamente dito, no assunto gestão de compras, tá? Então, quais as nossas orientações para essa avaliação? Nós temos duas atividades abertas ainda. Nós temos 1/3 da turma não resolveu as atividades, tá? Então, eu só quero reforçar para vocês. As duas atividades que vocês fizeram, além de contar ponto, elas servem de revisão para avaliação. Esses assuntos são assuntos da prova da segunda-feira, correto? Então, quem não fez, ainda tem esta semana para resolver. Então, faça o exercício, é fácil, vale 1 ponto na nota, vale 1 ponto na média. É muito importante para vocês, correto? Eu não sei, acho que a professora Amália já comentou, a escola, o colégio, ela tem uma política de notas da contagem de 100 pontos, correto? Certo, professora? Desculpa, professor. A nota da turma de vocês aí é contagem de 100 pontos, correto? 100 pontos. 100 pontos. Então, essa atividade que vocês têm para fazer, giro de estoque, PEPs e WEPs, somam 20 pontos. Então, duas atividades simples, revisão da prova e já está contando nota. Então, vocês vão ter a nota da prova e a nota das atividades. Então, façam essa atividade e vai ser revisão para a prova também. Pelo outro lado, já está disponível lá no Class. Preste atenção ali. Tem uma aula número 8, que está lá no Class. Tem um slide, um PowerPoint. Tem a revisão completa do conteúdo. Aquela é a revisão exata do que está na prova. Tudo que está lá estará dentro da prova. Muito importante. Tem uma folha de exercício de revisão, tem 25 VUF. Fácil de fazer. É a mesma coisa do que está no slide. Então, é uma outra forma de estudar. Então, a folha de exercícios de revisão, quem souber aquela folha completa, consegue tirar 10 na prova. Ou quem estudar o slide da aula 8, é uma revisão total da prova. Também é o mesmo conteúdo, só que de outra maneira. Também, se souber tudo, tira 10 na prova. Quem resolveu o Kahoot, tem 2 Kahoot lá, 2 brinquedinhos, 10 questões cada um sobre giro de estoque e um sobre PEPs. É mais da metade da prova, então fácil de fazer. Então aquela aula 8 é a revisão da prova. Quem tiver por dentro daquele assunto vai ter um sucesso total na avaliação de vocês. Entenderam? Então dê uma olhada, estudem. Na segunda-feira, antes da avaliação, nós vamos passar uma revisão. Nós vamos estudar aquele slide e vamos revisar novamente. Anotem as dúvidas, quem tiver alguma dúvida, anote. Então vamos ter sucesso na prova, tirar nota boa, e depois vocês vão verificar que não foi tão difícil assim. Tudo bem? Na folha de exercício de revisão, eu coloquei 2 modelos de questão. Questões extra. Vocês vão ficar impressionados quando vocês verem a prova, que tem uma praticamente igual.
Só muda um detalhezinho ali que vai fazer a pegadinha para vocês. Então tem que saber. Aquele é o modelo da prova. Vocês vão ter que revisar VUF, certo ou errado, e depois marcar a opção correta. Simples de fazer, mas é um modelo que cai no Enem, cai nos concursos, vestibulares. Esse é o nosso modelo de prova, tá certo? Então quem não conseguir uma nota muito boa pode fazer a recuperação depois. Mas eu oriento. Na prova principal, que será na segunda, tem 11 questões. Obrigatório é somente 10. Quem responder a número 11 não é obrigatório, não conta nota. Agora, se acertar a número 11 e errar uma anterior, eu vou fazer a substituição. Então, vai ter uma extra. Essa primeira prova tem uma questão extra. Então, quem fizer as 11 vai contar só 10. Vai ter uma de graça aí. Então, pode recuperar a nota nessa questão. Na prova de recuperação, eu não costumo fazer isso. Recuperação, conta dobrada, é só 5 questões, não tem questão extra. É mais difícil, vou falar para vocês, é mais difícil a recuperação. Então, procurem fazer a primeira prova. É mais fácil, mais simples, tem mais questões e tem uma questão extra ainda. Tudo bem? Então, se prepare, segunda-feira a gente conversa, tá bom? Agora nós vamos tratar do assunto da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre compras. Falamos tanto sobre estoques, tanto sobre depósito. Então, hoje nós vamos falar sobre compras. Qual que é o desejo de compras de vocês? Eu queria ouvir da turma um pouquinho. O que vocês gostariam de comprar? Qual que é o sonho de consumo de vocês? O que é a necessidade básica de vocês? Então, o que vocês precisam comprar? Uma compra individual, não é uma compra pública, não é a compra da empresa. Hoje nós vamos tratar... Para iniciar, nós vamos tratar uma compra simples. Eu quero comprar um computador, eu quero comprar uma viagem, eu quero contratar uma mão de obra para pintar meu quarto, quero comprar uma televisão nova para minha sala de aula. O que vocês gostariam de comprar? Alguém quer falar? Qual que é o desejo de compra de vocês? Necessidade ou vontade de ter? Coisa simples. Coisas mais caras, coisas que a gente deseja sempre. O que vocês gostariam de comprar? Alguém quer dar uma ideia? Quem de vocês quer trocar o celular? Levanta o braço. Opa, Andréia quer. Hein? Todos? Não? Andréia quer trocar de celular. É. A sala de aula de vocês tem televisão? Tem? Tem? Respondam. Tem tela, tem televisão na sala de aula? Televisão na sala de aula. Alguém quer falar? Fala, Adriano. O que você quer comprar? O Adriano quer comprar um carro. É. Então, assim, para a gente fazer uma compra, então a gente sabe que a gente possui desejos e possui necessidades. As necessidades é aquilo que a gente precisa satisfazer para a sobrevivência básica, tá certo? Então, e desejo é um sonho de consumo. É diferente, desejo e necessidade são diferentes. A gente possui muitos desejos e muitas necessidades. Só que a gente não tem dinheiro para satisfazer tudo isso, tá certo? A gente vive, muita gente fala, a gente está na pindaíba, muitos não têm recursos para comprar tudo que quer. Alguém de vocês está com problema financeiro? Alguém gostaria de ter mais dinheiro? Quem quer ter mais dinheiro na carteira, no banco? Todo mundo, né? Eu também quero. Então, nós temos problemas financeiros. Então, nossos recursos, eles têm limite, eles são limitados. Tudo bem? Então, por isso que a gente precisa fazer boa compra. Olha a importância da nossa aula de hoje. Nós vamos verificar como que a gente vai fazer uma boa compra, como que a gente vai negociar com o vendedor. Então, nós temos que saber administrar o nosso recurso, fazer planejamento, tá? Planejamento a longo prazo para a gente satisfazer a nossa necessidade básica de sobrevivência, comprar comida, comprar remédio, comprar roupa para se proteger do frio, e também a gente vai reservando um pouquinho para a gente satisfazer o nosso sonho, realizar nosso sonho no futuro. Tudo bem? Então, as compras, todas elas envolvem aquisição de materiais, suprimentos, componentes e também serviços, contratação de serviços, tá? Seja para uso individual, a gente está comentando, ou então para uso no conjunto da nossa organização, da nossa empresa, onde trabalhamos. A gente já viu anteriormente que nós precisamos comprar bens tangíveis e bens intangíveis. Assunto da prova, olha aí. Bens tangíveis e bens intangíveis. O que são bens tangíveis?
Tangíveis são aqueles que eu consigo tocar, consigo cheirar, consigo ver o brilho, consigo ver a textura, tá? Então, a característica da tangibilidade é muito fácil de você ver num bem físico, num móvel, num celular, numa caneta, numa folha de papel, numa peça de roupa, no perfume. Agora, bens intangíveis, eu não consigo tocar. Bens intangíveis são os bens imateriais. Eu não consigo ver. Eu sei que existe, tem valor, mas eu não consigo tocar neles, não consigo pegar, não consigo provar antes da compra. Eu coloquei aqui uma lista. Olhem vocês. A gente não tem ideia. Então, parece que tem mais bens intangíveis do que bens tangíveis. Intangíveis é aqueles serviços que eu falei. Uma ideia, um projeto, conhecimento, o valor de mercado, a reputação do mercado, isso é bem intangível. Então, uma marca de um celular famoso, uma marca de um carro famoso, só a marca já aumenta o preço. Tudo bem? Tem a reputação. Outras coisas que eu não consigo pegar antes de comprar. Não consigo provar antes da compra. Tipo um exame médico. Eu contrato o exame médico, mas eu não consigo ver ele. Só consigo saber depois se deu certo ou não, se foi válido ou não. Serviço de dentista, veterinário, plano de saúde, patentes, softwares, logomarcas, viagens, passagens, hotelaria, entretenimento. Então, assim, uma passagem de avião, você compra ela, mas ela é uma passagem eletrônica, você só tem um QR Code. Então, você não consegue ver a passagem, não consegue provar se a viagem foi boa ou não. Então, são serviços, a gente compra serviços, compras intangíveis. E tem muito mais ali, eu coloquei contabilidade, reforma, assistência técnica, manutenção, solução tecnológica, segurança, seguro, contrato, doações. Tudo isso é modelo e exemplo de bens intangíveis, tá certo? Vocês conseguiram definir a diferença entre tangíveis e intangíveis? Alguém tem dúvida ainda? Então não pode ficar a dúvida porque esse é assunto de prova, tá certo? Bens tangíveis e intangíveis. Isso aí vai estar no slide, está lá no Class. Vocês podem revisar depois, tá tudo bem? Mas por que eu vou fazer compra? Nós vamos tratar agora das compras de empresas. Vocês, como administradores, vocês vão participar das equipes de compra. Mesmo que não estejam no almoxarifado, mesmo que não estejam trabalhando numa empresa de administração, mesmo que vocês tenham outro cargo numa outra empresa, que não seja da área de administração, vocês vão fazer pedidos, vocês vão ter necessidades nessa empresa. Então, vocês não podem ficar de fora do pedido. Vocês vão desejar, vão ter necessidade de algum produto, de algum material, no setor de vocês, no departamento que vocês trabalham, vocês vão fazer o pedido para a área de logística, para a área de compras. Então, vocês participam do processo. Vocês têm que fazer um pedido correto, um pedido adequado, tem que pedir aquilo que precisa e colaborar com a eficiência da empresa e o resultado esperado. Tá tudo bem? Então, qual que é o objetivo da compra? É obter um fluxo contínuo dos suprimentos. Você não pode trabalhar onde exige-se papel, caneta, sem ter o papel e a caneta. Você não pode trabalhar num restaurante se não tem os suprimentos para fazer a alimentação. Você não pode trabalhar no hospital se não tem material para fazer o atendimento. Então, tudo isso depende de compras. E tem um departamento que vai ser encarregado da compra, mas ele depende da equipe toda, tá certo? Então, precisa atender os programas de produção para chegar a resultados, tá certo? Outro objetivo é coordenar o fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa. Então, eu tenho que atender a demanda, trazer o suprimento, trazer a matéria, trazer o material, com um mínimo de investimento, comprar aquilo que é essencial, que não pode faltar para o serviço ocorrer normalmente, tá? Sem ter parada, sem ter perda da operacionalidade. Eu preciso comprar materiais e insumos aos menores preços. Esse é o objetivo de todo mundo, nosso também, individual. Então, para comprar, nós vamos comprar para a empresa, mas o nosso interesse particular também sobressai. Eu prefiro trabalhar com tal tipo de material. Ele é mais barato, então a empresa vai comprar aquele material. Ele atende, então vamos comprar o menor preço possível. Tem que obedecer padrões de quantidade e qualidade. Não adianta eu comprar qualquer material por ser o mais barato,
se ele não atende à minha necessidade. Então, é outro objetivo da compra. Comprar com menor preço, tem que obedecer ao padrão de quantidade e de qualidade. E mais um objetivo, procurar sempre dentro da negociação justa e honesta as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento. Então, normalmente as empresas compram e pagam a prazo. Se eu vou comprar produtos para uso dentro da empresa, eu tenho que negociar o prazo. Quanto maior o prazo para a empresa, vai ser melhor, porque ela vai trabalhar, vai produzir, vai vender e vai arrecadar capital para fazer o pagamento das contas. E quanto menor for o valor, é melhor para a empresa também, tá certo? Como que a gente vai organizar essas compras? Então, a organização das compras é uma função principal da organização das compras, é suprir com as informações e orientação analítica os departamentos interessados. Então, como que eu vou fazer isso? Todos os departamentos, eles vão passar informações, vão se reunir, vão fazer reuniões e vão fazer uma análise daquilo que se precisa comprar, daquilo que se pode comprar, daquilo que é melhor qualidade, daquilo que tem o menor preço, que tem a quantidade ideal, tá certo? Então vai ser feita uma análise, todos os departamentos juntos, vai ser feito pesquisas, isso aí pode envolver várias áreas distintas. Então, tem uma área que só estuda materiais, tem a área que vai fazer análise financeira, análise econômica. Então, o departamento financeiro da empresa também, um departamento muito interessante. Vai ter uma análise dos fornecedores, as equipes vão trabalhar com os fornecedores. Tem um banco de fornecedores dentro da empresa. Essas equipes vão analisar também o custo e o preço dos produtos, análise das embalagens, do transporte, e também a área administrativa. Por que isso? Porque eu preciso saber a quantidade que vai ser comprada, que tipo de embalagem que eu preciso, como que vai ser acondicionado, como que vai ser entregue na empresa, tudo bem? Então eu vou fazer a compra. Às vezes eu compro um produto, vai chegar na empresa uma embalagem unitizada, vocês vão ver nas próximas aulas. Uma embalagem grande, pesada, dentro de um pallet, dentro de um container, e eu não tenho onde guardar esse container. Então, como que eu vou descarregar, como que eu vou acondicionar esse material? Eu tenho que saber que dia que a empresa vai fazer a entrega do produto na empresa. Por quê? Porque se a entrega for feita no final de semana, não vai ter ninguém para receber. Quem comprou vai ter que conferir a qualidade, se o modelo que foi pedido é aquele, se o valor e a quantidade corresponde com aquilo que foi comprado. Então, eu tenho que tratar a negociação com a empresa que está vendendo, quem está fornecendo, tudo isso em relação à minha compra, tudo bem? Então, a organização das compras vai fazer uma análise total de todo o material que vai estar sendo comprado. Então, eu tenho que reunir todas as equipes. A empresa toda participa dessa decisão. E quem que vai fazer a compra? É qualquer pessoa? Também não. Então, quem vai fazer a negociação, quem que vai fazer a compra, deve ser uma pessoa que tenha conhecimento do produto, da necessidade e da quantidade. Tá? Então, a pessoa que vai fazer a compra, o comprador, tem que ser muito eficiente. Então, qual que é o sistema de compras? Quais os tipos, quais os elementos básicos para eu fazer uma compra? Então, o sistema de compra adequados, ele tem variações em função da estrutura da empresa. Se a empresa é empresa pequena, eu compro de uma forma. Se a empresa é grande, eu compro de outra forma. Tá? Então, a política de compra da empresa, ela muda de acordo com a estrutura dessa empresa, de acordo com a necessidade das equipes. Tá? Eu vou citar aqui 4 elementos básicos. Isso aqui é importante para vocês também. Na vida pessoal, a gente faz isso. Olha, sistema de compras a 3 cotações. Quem de vocês faz orçamento e verifica preço antes de comprar? Levanta o braço. Vocês verem preço na internet, verem preço, comparam preço de lojas. Você vai comprar, por exemplo, um sapato. Então a gente vai em várias lojas, olha na internet, olha modelos e olha as cotações. Então, o sistema de compras a 3 cotações é o mínimo que uma empresa deve fazer. Procurar 3 preços diferentes para escolher o mais barato. Então, eu vou pegar o mesmo produto e vou procurar endereços diferentes, fornecedores diferentes. Nessa pesquisa, pode ser que eu encontre um 4º ou 5º fornecedor
que vai me trazer opções melhores até. Eu vou fazendo um banco de fornecedores. Então, eu preciso ter essa noção. Para eu economizar, eu vou comparar os preços. Às vezes tem fornecedores que falam, se você encontrar um preço mais barato, volte aqui, eu cubro essa oferta. E você cobre aquela oferta, vai no outro, cobre aquela também, e o preço vai diminuindo. Então, para comprar um item só uma unidade, você tem um valor pequeno, diferença pequena entre um item e outro. Mas se você compra de milhares, de milhões, a diferença se torna muito grande, o valor aumenta bastante, tá certo? Sistema de preço objetivo. O que significa isso? Vai comprar um produto, você já tem ideia qual o valor daquele produto. Você não está disposto a pagar mais daquilo que você já conhece. Então vamos voltar ao tênis. Se eu compro um tênis no valor de R$100, R$200, dependendo da marca e o modelo, eu já sei que aquele par de calçado ele não vai ser vendido pelo dobro do valor. Então, se eu chegar numa outra loja que oferece o mesmo calçado por R$400, é claro que eu não vou comprar. Então, eu vou procurar sempre o preço. Eu tenho o objetivo de pagar tanto porque eu já conheço, já tenho experiência daquele valor. Então, o preço objetivo significa isso. Dentro das empresas, eu vou também ter o elemento das 2 ou mais aprovações. Se eu trabalho no departamento de compras e eu decidi que a partir daquelas 3 cotações que eu fiz, eu vou comprar da empresa tal, eu levo para a equipe, levo para o chefe, levo para outro gerente, levo para o colega que trabalha comigo e vou avaliar junto com ele se aquela é a melhor opção. Eu fiz uma seleção e levo o meu estudo para despacho. Por quê? Eu preciso ter 2 ou mais aprovações. Se a compra der errada, quem está assinando a ordem de compra é o superior na empresa, é o chefe, é o gerente, o proprietário. Então, a aprovação múltipla é muito importante. Jamais façam compras que não seja para vocês, sem aprovação de outra pessoa, certo? Se a empresa for de vocês, peçam para que todas as compras passem por vocês antes da finalização, correto? Entenderam isso aí? É muito importante. Então, dentro da família de vocês, quando vocês forem comprar um bem que custa caro, um bem de compra complexa, que exige muito tempo, muita gente, muito detalhe para ser confirmada a compra, pesquise com os irmãos, com os pais, com os vizinhos, com os primos, amigos. Essas 2 ou mais aprovações é importante para você economizar. Então, a economia é muito importante, seja individual, seja empresarial. E quando você compra para empresas, então a documentação escrita é outro elemento fundamental. Então, esses 4 elementos são importantes. Documentação escrita do quê? Da cotação de preço, do orçamento que você fez. Então, a empresa falou que vendia naquele valor. Me dá um papel, me confirma esse orçamento, me dá aqui um prazo para eu decidir. Então, dentro daquele período, a empresa vai ser obrigada a manter o valor. Então, documentação escrita é como se fosse um contrato assinado. Ela tem valor. Então, você consegue manter, consegue levar aquele valor e garantir ele, tá certo? Então, documentação escrita de tudo. Fez a compra, documentação escrita. Fez o pagamento, recibo. Recebeu o produto, nota fiscal. Recebeu a entrega, confirma recibo de entrega correta. Tudo documentado, certo, pessoal? Então, documentação. Para a vida pessoal, é importante? Também. Nota fiscal dá garantia, nota fiscal dá certeza que você recebeu aquele produto que foi comprado. Dúvidas aí? Então, não deixe de pedir documentação. Política de compras. Isso aqui, cada empresa vai adotar uma política diferente. Vocês também vão fazer a compra de vocês? Vocês vão ter a maneira de comprar. Então, vocês têm que se adaptar com a economia, se adaptar com o bolso, com o desejo, com a necessidade. Então, a quantidade, o momento que vocês vão comprar é importante. Então, estratégia mista. Desculpa aí. Então, estritamente necessário. Então, você compra só aquilo que precisa,
ou faz uma compra adiantada. Então, eu vou comprar agora, por exemplo, um chapéu, um óculos de sol para eu viajar nas férias do verão. Então, é uma compra sazonal. O óculos de sol agora está mais barato. Eu vou comprar para usar no final do ano, que eu vou depois das aulas eu vou viajar, vou tirar férias, vou na praia, eu quero ter um óculos novo. Não é esse o caso, mas a gente pode ter esse como exemplo. Então, estratégia mista eu posso comprar de duas maneiras, ou só aquilo que eu preciso, ou então eu posso fazer uma compra fora da época normal, que os preços estão mais baratos. Isso é a forma de economizar, tá certo? Preço médio também, eu já sei os valores dos produtos. Eu vou comprar dentro daquilo que eu aceito, que eu acho que minha experiência dá um valor real para aquele produto. Eu vou comprar por quantidade. Normalmente, quando a gente compra em supermercado, é um valor. Se eu for comprar no atacadão, embalagens fechadas, caixas, fardos, então os produtos são mais em conta. Então, por quê? Porque eu compro grande quantidade. Então, desconto por quantidade também vale a pena. Eu compro produtos para 1, 2 meses, ao invés de comprar toda semana. Maneira de economizar em casa. Plano de incentivo. Se eu comprar, vou juntando selinho na loja, eu daqui a 10 selos eu consigo ganhar um brinde, ganho uma refeição no restaurante. Então isso aí é plano de incentivo. Negócio de ocasião. Hoje vai ter promoção no sacolão ao lado de casa. Então vou aproveitar a promoção para economizar. Tudo isso é política de compra. Tá? Compra por contrato. Compra por contrato é compras grandes, compras futuras. Então eu vou fazer uma mega compra de produto para a empresa. Nós vamos tratar, na próxima aula, nós vamos fazer um processamento de pedido daquela gráfica que nós fizemos, o giro de estoque. Aquela mega compra de papel, nós vamos tratar de uma compra por contrato. Como que eu vou comprar 100 mil resmas de papel de uma loja? Não tem. Nenhuma loja tem. Eu vou precisar 10 caminhões, 10 carretas carregadas de papel. Então, vou comprar direto da fábrica. Mas a fábrica vai me vender sem ter conhecimento do porte da minha empresa? Não, não vende. Então, vou fazer um contrato com ela. Eu não tenho onde guardar. Eu vou comprar, mas a fábrica vai me entregar a cada 15 dias um caminhão, a cada 30 dias um caminhão. Então, eu vou gastando o produto e assim que tiver reduzindo o meu estoque, o novo carregamento vai chegar. Então, compra por contrato. Eu faço o contrato e vou pagando na medida que vai sendo entregue, tá certo? Condições de compra, análise muito importante. Então, no nosso trabalho, na semana que vem, nós estaremos aí. Lembra que eu falei que nós vamos fazer uma visita para vocês dia 31 de julho? Sim. A nossa coordenação, professora Elisângela, professor Jean, eu e a professora Rose, faremos uma visita para vocês. Na quarta-feira, dia 31, nós teremos uma aula presencial. Nós vamos desligar a nossa câmera e vamos fazer uma aula presencial com vocês. Eu pretendo trabalhar o nosso conteúdo, a continuação, nós vamos fazer essa análise da compra do papel. Nós precisamos analisar prazos de entrega, precisamos analisar valor de frete, tipos de embalagens, como que nós vamos fazer pagamento, como que nós vamos pedir descontos, tá? Imagine vocês, eu comprei 100 mil resmas de papel. Se eu ganhar 5 centavos em cada resma, olhem o valor que eu vou fazer de economia para a empresa. O meu salário vai estar garantido por 3 ou 4 meses, pelo menos. 5 centavos em cada resma de papel. Então, é muita coisa. Muito interessante. E aqui eu entro nas pessoas mais importantes dessa nossa compra. Quem são os stakeholders e quem são os players de mercado? Alguém já ouviu falar nesses dois nomes? Players e stakeholders. Vocês já ouviram falar? Então, é muito comum na área da administração, na área da economia, na área da logística, na área de gestão, a gente encontrar atualmente esses dois termos. Por isso que eu trouxe para vocês. Não estava no plano, mas isso aí faz parte do conteúdo. Então, vocês vão ouvir, vão ler uma matéria e vocês vão ver isso aí. Outras disciplinas também vão abordar. Os stakeholders são todas as pessoas que participam de uma forma ou de outra das negociações ou são influenciadas pelas decisões da empresa. Qualquer pessoa que trabalhe dentro ou fora
que sinta influência, ela pode ser chamada de stakeholder. Seja ela do papel da empresa, interna, gerência, auto-administração, ou do pessoal que trabalha na empresa, ou então todos aqueles que são ligados fora. E quem são os players de mercado? Os players são somente aqueles stakeholders que influenciam, eles são os jogadores, aqueles negociadores diretos, aqueles que vão trazer resultado, seja positivo ou negativo. Então, os players de mercado, aquelas pessoas que negociam, que fazem movimentar o mercado. São aqueles que trabalham diretamente na movimentação. Vocês viram a diferença? Então, stakeholders são todas as pessoas que são influenciadas e que sofrem ou que influenciam. Os players, somente aqueles que influenciam, tá certo? São os jogadores principais no ambiente empresarial. Certo? Então aqui, ó, alguns modelos. Os internos, stakeholders internos, são acionistas, colaboradores, diretores, gerentes, gestores, proprietários e sócios. Então aqueles internos, que eles dão influência, eles são praticamente os players. E os externos, quem são? São aqueles que se encontram fora da empresa. Então eles têm interação diretamente, ou então que eles são afetados pela empresa. Os externos, eles são os clientes, a comunidade, são os concorrentes, são os credores, Estado, fornecedores, ativistas, investidores, meio ambiente, mídia, ONGs, público em geral, sindicatos e tudo mais. Vocês viram a diferença? Então, os internos, aqueles que estão dentro da empresa, e os externos, aqueles que sofrem influência ou influenciam. Nós vamos ver agora quem são os compradores. Nós teremos que fazer compra para as empresas. Então, compradores tem que ser aquela pessoa experiente, aquela pessoa que conhece. Uma pessoa que tem, assim, é reconhecida como uma das mais importantes dentro da empresa. Porque além dela comprar no tempo certo, quantidade certa, ela tem que fazer economia, tem que trazer eficiência. Linha de produção não pode parar, o cliente não pode esperar, tá certo? Então, o padrão das empresas, o padrão atual, o mundo econômico, assim, os consumidores, nós consumidores, queremos ser atendidos, queremos ser satisfeitos com o nosso pedido. Então, a pessoa tem que ter ótima qualificação para atender tudo aquilo que precisa, do cliente e da empresa, tá? Então, o comprador precisa estar preparado para qualquer ocasião, solucionar qualquer problema. Então, nós somos preparados para resolver problemas. O nosso comprador, ele precisa demonstrar conhecimento amplo com todas as características dos produtos, dos processos, das fases de fabricação dos itens, tá? Então, esse nosso comprador, ele deve estar preparado para discutir com o nosso fornecedor na hora da negociação. Então, ele tem que ter um nível de conhecimento extremo para saber ganhar na conversa o fornecedor. Se ele consegue 5% de desconto no produto, esse 5% vai gerar lucro para a empresa e pode baixar o preço para o consumidor também. Então, ele consegue manter o preço dos produtos no mercado. Então, o nosso comprador, então, é muito importante. Nós, como compradores, seremos sempre compradores. Você lembra que eu falei numa das aulas anteriores? Na primeira aula, se não me engano, nós, consumidores finais, seremos sempre compradores. Então, precisamos saber o que estamos comprando, precisamos saber fazer uma economia melhor. E eu quero que vocês discutam, então, agora, entre vocês. Vamos pegar uns 2 minutinhos aí. Podem girar a carteira com o colega de vocês. Vamos anotar no papel aí. Eu quero saber depois, no mundo dos negócios, na área das organizações, nos setores públicos, nas casas de vocês. Então, assim, quais os tipos de compradores que nós encontramos? Quais empresas, quais setores, quais as funções que demandam compras? Onde, quem pode comprar? Então, quais são os canais de comercialização de produtos e serviços? Produtos e contratos de serviços. Então, o que nós podemos comprar? Quais são os canais possíveis? Então, discutam entre vocês. Eu quero ouvir depois, eu quero saber de vocês, quem vai conseguir trazer uma compra bem inusitada, um tipo de compra bem diferente, para a gente discutir essa ideia dentro da sala, tá certo? Então, pode conversar entre vocês.
quais são os possíveis compradores, qualquer tipo de profissão, qualquer empresa, qualquer serviço, tá? Quais são os compradores de mercado e quais são os canais de comercialização, onde pode ser tratado sobre compra, sobre negociação. Pode discutir entre vocês aí, a gente já volta aqui a tela, tá certo? Anote, faz o papelzinho, anota 2 ou 3 pelo menos, canais de compra, tipos de compradores, quem pode comprar dentro do mundo do mercado. Vamos discutindo aí, anote no papel, vamos ver depois quem conseguiu trazer um exemplo bem diferente aí, que significa compra, que gasta dinheiro para adquirir. Pode anotar. Para responder. Todo mundo fazendo. Que já acabou a sala. Ouviu a você, ouviu. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, retirar alguma dúvida, você pode levantar o braço. Dúvida? Parecer sentimentos. Vou voltar com eles. Olá, turma, tudo bem? Conseguiram discutir? Conseguiram anotar aí as opções? Canais de comercialização, quem são os compradores, possíveis compradores do mercado? Alguém quer dar um exemplo? Eu vou pedir para cada aluno, cada estudante dar um exemplo, pode ser? Pode ser. Quem quer começar? É um exemplo cada um. Levanta o braço que vai falar. Diz seu nome, por favor. Maicon. Maicon? Qual o seu exemplo, Maicon? Os compradores são a gente, tipo, a gente quer um tênis. A gente vai lá e vê no Instagram lá, tá tendo as lojas. E é isso. E os... É o cliente, consumidor final, certo. Outro comprador, quem pode ser? Próximo aí, ao lado, quem está do lado aí? Vai, pessoal. Tá primeiro? Qual o seu nome, por favor? Vamos lá, pessoal. Ao lado da janela lá, quem está do lado da janela. Levanta o braço aí, por favor. A blusa branca, quem é? Diz um exemplo aí de comprador, por favor.
Vamos, Mas pessoal. alguém quer falar algum exemplo, algum tipo de compra? Vamos lá, pode chutar. Se tiver errado, a gente corrige, não tem problema não. É hora da gente errar é agora. Quem quer falar outro comprador? Quem pode ser comprador? Quem mais quer comprador? Qualquer um. Você deu um exemplo. Agora vocês digam outro. Quando a gente vai no mercado. Pessoal, eu vou colocar uma tela agora. Vocês vão ter uma ideia um pouco ampliada. Quem pode comprar? Olha aqui, alguns exemplos que eu selecionei para vocês. Quem pode comprar? Todo mundo compra. Todas as empresas compram no mundo todo. Todos os agentes do canal de suprimento compram e vendem. Todo mundo contrata, então é um tipo de compra. Um contrato é um tipo de compra. Então representantes e vendedores compram e vendem. Mercados dos produtores compra e vende. Então são canais de comercialização. Formadores de preço. Quem compra só para ganhar mercado? Fazer trabalhar com revenda. É canal de comercialização, é comprador. Agente comercial compra. Produtores rurais, intermediários, concentradores, distribuidores, agroindústrias. Indústria de transformação, central de abastecimento. Consumidores finais, que foi citado. Importadores, exportadores. Governo federal, municipal e estadual. Muita compra no governo, gente. Então, uma área muito grande, tem muita vaga sobrando, tem muito trabalho que é até fácil de fazer e é uma segurança de vocês trabalharem. Então, assim, tem setores varejistas, atacadistas, bolsa de mercadorias, tudo isso é canal de comercialização. Eu não coloquei dentro de cada item desse quem faz essa compra. Por quê? Porque todas as pessoas envolvidas internamente e externamente influenciam a compra. Tem que participar do processo de decisão de compra, tá certo? Então, gente, nós precisamos entender melhor. Então, vocês busquem informações, busquem aprender sobre como comprar melhor. Por quê? Porque eu quero que vocês, a cada dia, consigam melhores compras. Para que vocês consigam fazer economia do dinheiro suado que a gente ganha todos os dias, certo? Então, nós precisamos fazer economia, nós precisamos melhorar o nosso bolso, aumentar a nossa renda através de economia. Tudo aquilo, todos aqueles centavos que eu consigo economizar, eu vou colocar na ponta do lápis, na calculadora, no final do ano, eu tenho um valor muito alto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer através de negociação. Tudo que eu for comprar, gente, olha e preste atenção. Todo local que vocês forem fazer compra, todos peçam desconto. Pode chegar na loja e falar, ó, o professor lá da logística me falou que você tem que me dar desconto. Chega na loja e diz, olha, eu vou comprar uma peça de roupa, mas eu quero desconto. Eu vou pagar à vista? Nunca paguem o mesmo valor que se fosse para comprar a prazo, porque se a empresa está vendendo a prazo, ela já calculou o juro. Se vocês forem pagar à vista no Pix, o Pix não cobra da empresa nenhuma taxa como o cartão de crédito faz. Se vocês forem pagar no Pix, peçam desconto. Certo, pessoal? Entenderam? Nunca paguem à vista o mesmo valor que se fosse parcelado. A empresa está tirando o dinheiro de vocês. Se for para pagar à vista, pagar no Pix, no dinheiro, peçam desconto que a empresa tem como dar desconto. Então diz assim, então não vou levar, se você não me der desconto eu não compro. Eles vão dar 5 ou 10% de desconto. 10% de desconto, gente, é o dobro do que a poupança está pagando em um ano. 10% de desconto é muito dinheiro. Então, não é vergonha. Aprenda a negociar. Vamos aprender a negociar, certo? Tudo bem? Pegaram a dica? Então, vamos economizar. Cada desconto que vocês conseguirem,
Pega esse dinheiro e coloca na poupança para vocês verem quanto vocês vão economizar no ano. Vocês vão ganhar a viagem de férias no final do ano. Só com desconto de loja, dinheiro, desconto de compras. Certo? Gostaram da dica? Então, essa negociação é muito importante. Então, a negociação não é disputa que somente um ganha. Se você está negociando e o teu fornecedor concordou com essa negociação, ele também está aceitando porque ele já ganhou dele. Então, se o fornecedor aceitou a sua proposta, é porque ele não está no prejuízo. Quem vende nunca vai vender para perder. Ele sempre estará ganhando, sempre estará cobrindo os custos do material do produto dele. Então, negociação justa. Todos saem ganhando, não é uma parte só ganha, as duas têm que ganhar. Então, para que a negociação seja boa para você, sempre negocie valor, tá certo? Embora elementos de competição estejam obviamente ligados ao processo, então a negociação é muito, muito mais que isso. Então, é uma competição entre o comprador e o vendedor, mas envolve muito mais, envolve o bom atendimento, envolve a reputação da empresa, envolve a qualidade da marca, envolve o atendimento pós-compra, envolve a fidelização e a satisfação do cliente, tá? Então, quando uma negociação, nessa negociação, as ambas partes saem ganhando, então podemos afirmar que houve uma boa negociação. Saber negociar é uma habilidade mais exigida de um comprador. Então, vamos aprender a negociar, certo? Vamos aprender a negociar, vamos ganhar dinheiro com isso, vamos ter sucesso financeiro negociando. Então, uma negociação empresarial, o que que envolve? Então, processo completo, ela obedece 6 etapas. Preparação da negociação. Quem vai negociar uma compra da empresa, ela não pode chegar só com o conhecimento básico dela. Se é o proprietário, se é uma pessoa já experiente, costuma fazer aquela negociação, ela já tem a expertise. Mas se ela nunca fez, ela tem que se preparar. Ela vai ter que trazer elementos de quem pediu aquele material, do processo, todas as informações que ela vai precisar tratar. Prazo, tipo de volume, tipo de entrega, quando vai ser entregue, aonde será entregue, tá? Condições de armazenamento, condições de pagamento, tá? Então, a preparação é muito importante. Vai tratar tudo isso com as outras áreas da empresa. Vai iniciar a sua negociação, você vai explicar para o fornecedor por que que a tua empresa está negociando, qual é o interesse da sua empresa, e vai pedir para que ela ofereça a melhor opção, porque você vai também tratar com outros fornecedores, com outros concorrentes. Você não vai tratar com apenas uma empresa. Então você vai explicar para ela que ela está participando do processo. Você não pode chegar e dizer, olha, eu quero comprar o seu produto, quero comprar da sua empresa, então você vai me trazer a proposta. Não, você não vai aceitar somente uma proposta, você vai trabalhar com no mínimo 3 empresas para que você consiga fazer uma boa negociação. Então você vai fazer essa abertura e vai explicar para ela. Ela já vai ficar, quem está vendendo, quem está fornecendo, já vai procurar trazer uma proposta mais vantajosa, então já vai baixar o valor. Você vai explorar tudo que for possível dentro dessa negociação. Vai apresentar todos os fatores que vão ajudar a sua empresa na economia. E depois, no final, você vai deixar bem claro, quando você for juntar para finalizar o pedido, você vai deixar bem claro, olha, eu só fecho o pedido se for nessa condição. Essa sua proposta eu não aceito pelo motivo tal e tal. Podemos mudar? Então, assim, você tem que deixar bem claro o que foi tratado. E a ação final, negociação deve trazer um documento escrito e assinado, certo? Vou citar um exemplo para vocês, particular meu. Fiz uma negociação com uma empresa que ia colocar um telhado na minha casa. O agente comercial me trouxe a proposta, entre várias propostas que eu recebi. Ele assinou o documento e foi para casa. Fiz o contrato com a empresa. Ele assinou o contrato comigo. E no dia marcado a empresa não veio para colocar o telhado.
Eu fui apurar, o rapaz que assinou o contrato, ele era casado com a dona da empresa, mas ele não era sócio registrado e não era funcionário ligado com a empresa. Então ele executava os trabalhos, era agente comercial porque ele era casado com a proprietária da empresa, assinava a documentação, mas ele não tinha ligação jurídica com a empresa, porque ele não era funcionário, não era sócio registrado na Receita Federal. Então, assim, eu vacilei porque eu confiei nele. Porque ele tinha o uniforme da empresa, trabalhava dentro da empresa, estava todos os dias lá, mas ele assinou o documento e ele não era ligado diretamente com a empresa. Então, quando eu fui reclamar sobre a não execução do serviço, o que aconteceu? Antes disso, eu fui pesquisar, eu verifiquei que ele não tinha ligação com a empresa. Então, juridicamente, eu não podia reclamar porque ele assinou um contrato que não era possível de ser assinado porque ele não tinha ligação com a empresa. Quando vocês forem trabalhar para empresas e quando vocês forem trabalhar para vocês, tomem cuidados desse tipo, pesquisar sobre a empresa que está sendo contratada para ver se tem ligação jurídica. Então, fui reclamar, o que aconteceu? O que restou somente foi um processo contra a idoneidade desse rapaz. Por quê? Porque ele assinou um contrato em nome de uma empresa que não era dele. É um estelionato, crime. Então o processo está rolando na justiça até hoje. Um crime. Ele é estelionato, por quê? Porque ele assinou um documento numa empresa que não era dele. Ele assumiu um compromisso que não era possível de ser feito, certo? Então, assim, ação final. Documentação, vocês têm que confirmar, tem que ir atrás, pede para o jurídico confirmar. Uma empresa nova, principalmente, que vocês não conhecem, tem que fazer esse levantamento desses dados, certo? Fatores de negociação, já tratei muitos deles aqui. Quando vocês forem comprar para vocês, comprarem para empresas, ou então até aqueles que forem trabalhar no governo, se forem trabalhar na administração pública, é muito importante. Preços, prazos, condição de pagamento, fatores pós-venda, assistência técnica, manutenção, tá? Condições de reajuste de preço, garantia contratual, critério de inspeção, garantia de qualidade, custo de transporte, custo de embalagens, embalagem especial, acréscimo ou redução de quantidade, tudo isso tem que ser tratado na negociação, certo? Então, vocês vão negociar, vocês têm que ficar atento a todos os detalhes, para não gerar dúvida. Tem que estar escrito, não adianta eu tratar um assunto de conversa, não anotar e depois eu não ter como provar aquilo que foi tratado, tá? Como que eu vou classificar o fornecedor, para ele ser o fornecedor da minha empresa ou para eu comprar dele? Então, temos que suprir a necessidade em termos de matéria-prima ou serviços. Mas serviço e mão de obra, tem diferença? Tem. Só que tudo pode ser contratado, tudo pode ser chamado de produto na hora de contrato. Então, os serviços, eles envolvem tudo que pode ser listado naquela tela que a gente viu anteriormente. Então, os serviços, eles são tratados como produtos, são bens intangíveis. Os processos, as licenças, a reputação, os insumos, equipamentos, responsabilidade técnica, mão de obra, tudo é serviço. Então, eu vou contratar um fornecedor para executar, eu vou ter que lançar certinho, detalhadamente. É mais difícil contratar um serviço porque os detalhes são muito técnicos, para que eu não possa ser enganado, para que eu não tenha prejuízo. Outro exemplo prático. Contrato de serviço de construção civil. Construção civil, vocês... Quem gostaria de trabalhar como engenheiro ou construção civil no futuro? Alguém de vocês? Alguém de vocês quer ser arquiteto? Design de interiores? Alguém de vocês? Então, é fácil. Mas a construção civil, ela envolve muitas ciladas para todos nós. Então, dias úteis e operacionais são diferentes, gente. Construção civil, um dia operacional é um dia totalmente ensolarado,
onde a construção, a obra pode funcionar corretamente. Quando você for fazer um contrato de serviço, se no contrato estiver escrito dias operacionais, não assinem. Não assinem. Por quê? Porque o dia operacional só é contado os dias úteis e ensolarados, comprovadamente, que você consegue trabalhar na obra aberta. Tá certo? Então, se a empresa, essa mesma empresa que eu contratei, ela não foi fazer o serviço porque no contrato estava escrito dias operacionais. Era um prazo de 30 dias operacionais. Tinha passado 40 dias, mas no período que eu estava aguardando o serviço aqui em Curitiba, dos 40 dias, tinha dado só 2 dias de sol. Então, faltavam ainda 6 meses para a empresa cumprir o contrato. Essa foi a justificativa. A experiência própria, gente. Dias operacionais, não assinem contrato. Dias operacionais para construção civil, somente aqueles dias de sol. Já conhecia esse termo? Já sabiam? Então é difícil. Local que tem neblina, local que chove com frequência, dias operacionais, vai ser poucos. Então, mas você consegue trabalhar. Então tem coisas, tem situações que você precisa resolver. Então, dentro dessa classificação, nós podemos ter os nossos fornecedores monopolistas, habituais e especiais. Quais são os monopolistas? Fornecedores monopolistas, eles tratam somente de um tipo de material. Ah, eu tenho uma cerâmica, ela vende tijolos para construção. Só vende tijolos. Então, eu vou comprar desse fornecedor somente o tijolo. Então, mas na minha cidade só tem ele. Então, é mais monopolista ainda. Então, ele determina o comércio, determina o mercado daquele produto. Compras habituais, eu compro produtos de fácil compra. Compra barata, compra de custo baixo. Assim, aquilo que eu estou acostumado a comprar todos os dias, não vai ter problema. Então, eu não preciso correr atrás de marca, de seleção. Eu tenho pouco envolvimento na minha compra. Fornecedor habitual, é fácil de eu comprar produtos desses fornecedores. E também aqueles outros fornecedores especiais. Dependendo da natureza da minha empresa, eu vou precisar comprar produtos específicos, tipo farmácias, produtos hospitalares, produtos veterinários, produtos mecânicos, automóveis. Então, assim, marcas específicas. Então, eu preciso procurar aqueles fornecedores que atendem a minha necessidade, tá certo? Então, dentro dessa classificação, eu tenho esses tipos de fornecedores. E para pesquisar fornecedores, eu faço estudo de mercado, estudo de materiais, vou analisar custos, vou investigar as fontes do fornecimento das matérias-primas, inspeção das fábricas dos fornecedores. Eu posso inspecionar a fábrica para ver se ela vai atender dentro da minha necessidade, tá? Então, tudo isso eu tenho que abrir o olho na hora de fazer uma compra, fazer uma pesquisa. E vou desenvolver o desenvolvimento de fontes de fornecimento. Às vezes o meu fornecedor diz que vai trazer um material ou um lote de compras, mas ele não tem, ele não trabalha com aquele produto, então ele só revende. Como que ele vai me dar garantia se ele não produz, se ele não tem como repor, tá? Se ele não entende como funciona, se ele não sabe qual é a matéria-prima que ele está colocando naquele produto. Então, é impossível. Então, eu preciso saber quem está me vendendo, se é um fornecedor, se é um fabricante, se é um atravessador. O atravessador, ele traz muita cilada para a gente, tá? Então, compra da internet, tem muito atravessador na internet. Temos que tomar cuidado. E preciso também desenvolver fontes alternativas. Se eu não consigo mais comprar esse material, ou se aparece uma outra opção melhor no mercado, eu posso substituir. Se essa outra opção é melhor para mim, eu posso trocar o meu fornecedor. Eu posso pedir que o meu fornecedor venda esse outro produto, que eu quero esse outro produto que para a minha empresa, para a minha linha de produção, ela pode ser melhor. Então, produtos alternativos. Tem duas fontes aí. Uma pode ser melhor ou pode ser pior. Então, assim, se eu não estou sendo bem atendido, eu posso trocar por um outro produto. Se aparece uma opção melhor, uma outra linha, eu posso trocar por um produto alternativo que vai ser melhor para mim, tá certo? Então, posso fazer a substituição.
Aprovação de fornecedores. Como que eu vou aprovar o meu fornecimento? Então, para eu aprovar, eu tenho que avaliar preço, qualidade, condições de pagamento e condições de embalagem e transporte. Já falei no começo. Então, esses 4 itens aqui são muito importantes, porque o preço você sempre vai trabalhar com o menor preço. Agora, quando eu trazer a qualidade e preço, começa a mudar. Às vezes o produto de melhor qualidade não é o melhor preço. E aí eu preciso fazer aquele balanço, eu preciso verificar se ele vai atender a minha necessidade. Se eu preciso qualidade, eu tenho que verificar o melhor preço dentro daquele padrão que eu estou exigindo, certo? E condição de pagamento. Se eu tenho condições de pagar à vista, eu vou negociar preço. Se eu tenho condições, se a empresa quer vender, precisa vender, você também negocia preço. Não é porque eu vou pagar a prazo que eu vou deixar de negociar. Então, sempre busquem o melhor preço, sempre negociem. Vamos aprender a buscar desconto, tá certo? Vamos aprender a negociar e guardar dinheiro na poupança, começar a fazer a nossa poupança aí todo ano. Então, e condições de embalagem e transporte? Também precisamos saber tipo de embalagem que vem, como que eu posso armazenar, se eu tenho espaço para armazenamento, se essa embalagem é resistente à chuva, calor, se o transporte vai chegar, eu tenho como encostar o caminhão no local que vai ser descarregado, tá certo? Então, se eu moro, por exemplo, num apartamento, num prédio, tem até alguns móveis que eu não posso comprar porque não tem como subir. Então, como que eu vou colocar, por exemplo, um guarda-roupa de 10 metros de comprimento, um armário de 10 metros de comprimento dentro de um quarto que não passa na porta, não passa no hall de entrada. Então, eu vou ter que contratar um guindaste para colocar na janela. É despesas que não estavam computadas. Então, pensem antes de executar a compra. Ah, vou comprar uma televisão agora para minha sala de 80 polegadas. Não tem nem parede para colocar. Então, assim, coisas que não têm fundamento. Então, nós precisamos verificar todos os detalhes do fornecedor e avaliar onde, quando e como que eu quero fazer essa compra, tá? Então, a seleção dos fornecedores é muito importante, é o ponto-chave para a minha compra. Aqui os tipos de compra da organização. Eu não vou tratar muito a fundo isso aqui, então, existem 3 tipos de compra. Básicas aqui, a compra de reposição, é só para repor o meu estoque. Compra modificada. Então, a compra modificada, ela assim, tem um envolvimento moderado, um custo moderado, um risco moderado. Então, tem um pouco de risco, tem custo um pouco elevado e tem envolvimento da empresa toda, porque a compra modificada é uma compra que foi alterada na quantidade, no volume, no tipo de entrega, no tipo de embalagem. Então, mudei o meu pedido de rotina, que era de reposição, agora mudei a quantidade de compra, mudei a empresa que eu estou comprando, então a modificada ela envolve esses riscos. É um tipo mais complexo que a compra de reposição. A compra de reposição eu vou comprando sempre a mesma quantidade, na mesma frequência, então já tenho meus fornecedores, já tenho histórico de compra. E a modificada não, a modificada eu mudei o processo, mudei a quantidade, mudei o estilo, mudei a forma de pagamento, arrumei melhores fornecedores ou outros fornecedores, então mudei a compra. E quando eu faço um projeto novo, eu vou ter que fazer novos canais de comercialização. Então vou ter alto envolvimento, alto custo e alto risco, que eu não tenho fornecedores ainda daqueles projetos novos. Então, as compras novas, projetos novos, são compras muito complexas para empresas, assim como para nós também, para nossa casa, para nosso dia a dia, tá certo? Então, compras novas, compras modificadas e compras de reposição. São 3 tipos diferentes, então, de acordo com a complexidade dela e com os riscos que envolve. Aqui também é assunto que você já conhece. O que é envolvido numa compra? Então, nós temos que avaliar e qualificar fornecedores, avaliar o desempenho dos fornecedores, negociar os contratos, reduzir os custos. Olha aqui de novo, reduzir os custos. Tem uma moeda bem grande para vocês não esquecerem aí, ó.
Redução de custos é importante no dia a dia de vocês. É importante para a família de vocês. É importante para a empresa que vocês trabalham. Ah, mas a empresa não é minha. Cada vez que vocês conseguem reduzir custo da empresa, é um pontinho positivo lá na ficha de vocês. É a garantia de aumento salarial para vocês. É a garantia de estabilidade no emprego de vocês, a experiência para vocês, tá? Então, comparar preços, qualidade, serviços, tem que fazer comparação. Por isso que a gente faz 3 orçamentos. Temos que também avaliar a qualidade do material que recebemos. Quando, às vezes, tem setores, tem empresas que têm um setor somente para atestar a qualidade do produto, qualidade do serviço. Então, é uma responsabilidade de um setor específico da empresa. Mas se a empresa não tem esse setor, quem vai fazer o recebimento e quem vai avaliar a qualidade é vocês que pediram a compra. É vocês que pediram aquele item para repor dentro do departamento que vocês trabalham. Então, vocês são responsáveis para verificar a qualidade. Mais coisas ainda, outras atividades ainda. Estabelecer os termos de venda, avaliar o valor recebido, pesquisar bens e serviços, programar compras, prever mudanças nos preços, nos serviços e às vezes na quantidade vendida ou ofertada, na demanda, especificar a forma em que os produtos devem ser recebidos. Você vai fazer a compra, você tem que dizer para a empresa, olha, eu só posso receber esse tipo de produto na segunda-feira, porque a venda é feita na quarta e quinta. Segundas-feiras eu preciso repor estoque, porque durante a semana eu preciso do material. Então, vocês têm que especificar a forma que é entregue o produto. Então, vocês vão fazer a compra, vocês têm que determinar como que vocês querem receber. E quais os fatores que afetam as empresas? Fatores de ambiente, fatores interpessoais, organizacionais e individuais. Ambientais é local, espaço, tá certo? Como que é guardado esse produto? Se tem um local correto, tem espaço suficiente, como que é colocado em prateleira, no depósito, no chão, dentro de container, fica no caminhão, tá? Interpessoais é entre as áreas, entre setores. Então, as pessoas dentro das empresas vão discutir as compras e vão dizer se isso é bom para a empresa ou não. Pode ser que seja contrário à sua necessidade individual. Pode ser que seja contrário à sua experiência individual. Então, fator interpessoal, uma pessoa vai interferir na relação de compra da outra. Isso pode afetar a compra, pode trazer uma consequência. Você tem que deixar bem claro por que aquele produto pode ser bom ou não para a empresa ou para uso, tá? E organizacional. Condições de pagamento, forma de pagamento, como é que a empresa vai usar, qual que é o processo de produção, como que ela está usando aqueles produtos. Então, são vários itens que a gente vai ser afetado dentro da empresa. E importância de compras. Por que a compra é tão importante? Chegamos no ponto agora que a gente vai tratar, fazer a relação da compra com a nossa economia. Economia pessoal em casa é uma coisa, economia gerencial na empresa é outra, tá? Então, dentro de uma empresa, em média 50% do valor de um produto que é colocado para venda no mercado é produto de matéria-prima, e o valor de matéria-prima que foi introduzido ali no processo produtivo, certo? Então, se a metade do valor é produto, se eu conseguir desconto de 5%, no final das contas, ele vai gerar 10% no final do processo produtivo. É um valor que eu posso diminuir do produto no mercado e vai baixar para o cliente. O cliente vai ficar mais satisfeito e vai comprar mais da minha empresa, certo? Então, princípios de alavancagem também é muito importante na empresa. Então, quando eu consigo um desconto na matéria-prima, consigo baixar o valor da matéria-prima, eu vou reduzir custos. E quando eu vou reduzir custos, eu vou impactar no lucro. Diferente de outras áreas. As outras áreas não vão impactar tanto quanto na compra de produtos de matéria-prima, certo?
Então, preços menores das compras diminui o ativo. Então, eu vou diminuir o valor das compras, eu vou diminuir o valor do dinheiro que está aplicado no estoque. Já vimos isso. Quanto menos é o valor dos produtos, menos valor eu vou ter parado no estoque. Então, diminui o ativo parado lá. Então, vai afetar o nosso fluxo de materiais. Então, vai afetar também diretamente nossos custos de logística. Se eu trato com as compras bem planejadas, vou comprar só o necessário, eu vou reduzir despesas com manutenção, despesas com guarda, despesas com transporte, despesas com embalagens. Então, vou reduzir custos, vai diminuir. Não vou ter perda também, tá certo? Então, por isso, nós não podemos deixar as compras somente nas costas da pessoa que está encarregada do almoxarifado, só da encarregado da logística. Então, a empresa toda deve ser envolvida na hora das compras. Temos que envolver todo mundo. Quem fez o pedido, o setor que pediu, setor de produção, gerência, pessoal do almoxarifado, pessoal do transporte, todo mundo é envolvido para todo mundo cuidar daquele item. Então, e as compras também, elas têm um relacionamento interno entre as compras e as decisões. Todas as decisões de logística e compras, elas têm relação direta. Então, vou fazer uma compra, a logística tem que estar ciente. Vou fazer a compra, a gerência deve estar ciente. Vou fazer a compra, o depósito deve estar ciente. Vou fazer a compra, quem pediu para fazer a compra deve estar ciente. Quando chega a quantidade, ver se aquele item é o correto ou não. Então, tem uma relação direta. O financeiro precisa saber quando que vai comprar, como que vai pagar, tá certo? E para a gente finalizar o nosso assunto, antes do intervalo de vocês, já pegamos a nossa dica aqui para economizar nas compras, pedir desconto, certo? E agora, para reduzir custos da empresa, renegociar contratos. Eu tenho muitos contratos lá. Eu vou ligar para as empresas na época de renovar contrato e vou baixar preço. Olha, eu tenho outras propostas de outros concorrentes e eu preciso negociar com vocês. Eu quero continuar com o serviço de vocês, quero continuar com o fornecimento, mas eu preciso negociar esse valor. Vamos manter o valor, vamos baixar. Você não dá opção de aumento, porque senão, o que o fornecedor vai fazer? Ele vai aumentar o valor. Você vai negociar, a primeira coisa, nós vamos manter ou vamos abaixar? Ele vai dizer, vamos manter. Pois é, então não vou poder continuar, porque eu tenho um concorrente que está abaixando o valor. Então você joga, a única opção é você receber desconto. Se você já é cliente, você consegue. Eu vou dar uma dica, uma segunda dica importante para vocês. Linha de celular. Quem não tem um chip de celular aí no aparelho? Todo mundo tem, não tem? Quem paga conta mensal, não é com pré-pago. Então vocês podem negociar a conta no celular. Eu tinha 3 linhas na minha casa, fui lá para cancelar a conta porque estava muito alto o valor. Acabei ganhando desconto de 50% por 12 meses. Uma conta pós-pago, 12 meses. Agora, 2 meses atrás, estava por vencer o contrato, voltei lá no escritório da operadora e falei que eu ia ter que cancelar o contrato porque eu não estava conseguindo pagar. Eles mantiveram o desconto no valor antigo, gente. Então, negociação. Aprendam a negociar. Peguem dica, aprendam a negociar e ganhem dinheiro com isso, certo? Vamos fazer economia, pessoal. Muito importante. Então, isso aí vocês vão fazer para a empresa também. Administradores, vamos reduzir custos, vamos renegociar contratos, tá? A empresa pode oferecer ajuda para fornecedores. A empresa pode enviar técnicos especialistas para os fornecedores para sugerir mudanças na linha de produção, para criar produtos que atendam exclusivamente a empresa de vocês. Isso aí é redução de custos para o fornecedor. Ele vai ficar satisfeito e vai baixar o valor para vocês. Vocês têm que manter a pressão. Então, vocês têm que estabelecer metas para reduzir custos e baixar esse valor realmente. Então, nós temos que reduzir também o número de fornecedores. Por quê?
Se eu reduzo o número de fornecedores, eu aumento a compra de alguns para eliminar outros. Quando eu aumento a compra de alguns fornecedores, eu aumento a escala de compra, eu posso tratar de economia. Ó, eu vou aumentar a compra, mas eu quero maiores descontos. O fornecedor vai atender, tá? Por menor que seja a compra, na soma final, na soma no final do mês, na soma no final do ano, vai aumentar bastante o desconto, tá certo? Então, eu tenho uma outra aula com vocês, que a gente vai fazer na semana que vem, no dia 31, a cotação de preços. Então, nós vamos tratar sobre cotação de preços. É muito interessante, vocês vão gostar. Vamos fazer somente prática na sala. Isso aí é prática para a vida, tá? Então, não é só para empresas, é prática individual para vocês. Tudo bem? Nós vamos encerrar nossa aula agora, tá? E nós vamos tratar, eu vou verificar que a professora Rose não pôde vir hoje, teve um problema. Eu vou verificar agora se o professor Jean vai adiantar a aula dele. Caso ele não vai adiantar a aula dele, eu já vou adiantar a revisão da nossa prova. Vamos trabalhar o nosso exercício de revisão, pode ser? Professora Amália está na sala? Estou. Professora Amália, nós vamos ter a aula, pode continuar com esse mesmo link, tá certo? Tudo bem. Então, nós vamos ter a aula, se o professor Jean não quiser adiantar a aula dele, eu vou adiantar a aula de logística, que já está pronta, a aula de revisão da prova, nós vamos tratar assuntos bem interessantes aqui, das aulas que já fizemos antes das férias, tá certo? A professora Rose ontem me procurou e disse que o professor Jean trabalharia um conteúdo dela. Daí teve mudança, então? É porque ele tinha outra aula de manhã, quando ele terminou, eu já estava iniciando aqui, então ele deixou. Eu vou verificar, mas a gente já volta a conversar. Se ele for tratar o assunto da aula da professora ou a dele, ele assume. Caso contrário, eu posso adiantar a nossa revisão, que é assunto também das aulas da administração. Mas aí eu vou ver com ele agora, eu já dou o retorno, tudo bem? Tudo bem. Tá? A gente vai ter a aula normal, depois do intervalo. E aí, caso ele não venha, eu posso continuar a aula, a gente já está com a aula pronta. É só adiantar, professora. Nós podemos fazer a nossa prova online semana que vem, na segunda-feira? Ficou... Pessoal, só um pouquinho. Ficou combinado. Eu só vou ver a questão dos tablets, né? Se eles conseguem disponibilizar, porque ontem teve umas mudanças de horário. Certo. Eles estão fechando o horário do laboratório dos tablets. Eu só vou confirmar se já está fechado, daí eu te aviso. Por favor, confirma que a gente faz a prova. Caso não dê para fazer online, aí nós vamos ter que imprimir a prova. Que assim, é mais trabalho para vocês. Eu acho que se fosse online, seria mais prático, porque eles acessam, resolvem, já sai a nota tudo na hora, não depende de correção, não depende de nada. Eu acho que para a escola seria mais viável se conseguir colocar, porque aí nós temos uma praticidade melhor e vai diminuir o trabalho de vocês também. Tá. Eu só vou ver o horário com a diretora e daí... Certo. Caso não dê certo, eu envio daí o arquivo da prova, só que não vamos precisar imprimir. Aí são 3 páginas. Pode ser do frente e verso da folha também. Uma é capa, mas a prova mesmo é somente duas páginas. Tudo bem. Tá? Aí caso não dê para fazer online, eu envio o arquivo, só que a gente vai ter que imprimir. Tá bom? Obrigado por enquanto, até mais.